Vamos interpretar o desenho livre de um menino que, apesar de ter passado por dificuldade, as superou graças à sua resiliência e apresentou capacidade de crescer internamente graças à superação dos conflitos e dificuldades vivenciadas. A distribuição dos elementos desenhados confirma essa evolução. Por exemplo, as nuvens e a chuva na área esquerda reflete que no passado ele sentiu grande preocupação com a situação em que se encontrava. Esse é o significado atribuído ao elemento nuvem. No entanto, a chuva rega o jardim, o que significa que soube aproveitar os benefícios de passar pela dificuldade vivida, soube administrar seus sentimentos para alcançar alguns frutos pessoais. O castelo, desenhado no quadrante central, projeta que nesse momento ele está focado em se isolar para se proteger do seu ambiente, assim fortalecer sua personalidade. O sol, no quadrante direito, é um elemento que costuma, neste caso, indicar um bom prognóstico, ou seja, é um indicador de que a criança prevê que no futuro próximo ela poderá atingir um estado de mais energia e vitalidade. Vamos interpretar o autodesenho de uma criança de 4 anos e meio que presenciou muitos conflitos intrafamiliares, ou seja, briga entre os pais, alcoolismo do pai, e recebeu um modelo de educação baseado em constantes punições e ameaças. No momento em que a criança realizou esse desenho, seus pais tinham acabado de se separar, mas devido ao medo de ser abandonado pelo pai, conforme o próprio pai havia verbalizado em forma de ameaça, a criança queria que eles reassumissem o relacionamento. Por meio do seu desenho, podemos destacar os seguintes desequilíbrios projetados. A localização descompensada. O desenho está do lado esquerdo, só desenhou de um lado da folha. Esse é um aspecto que, nesse caso, reflete que a criança está presa no passado e tem dificuldade de projetar-se no futuro. As pernas muito longas significa que é um histórico pessoal com dificuldades significativas no passado. A ausência de braços é indício de conflitos na hora de agir e se relacionar. Diante da dinâmica familiar vivenciada, a criança não sabe como estabelecer vínculos saudáveis. Marca no peito. Essa marca mais intensa está localizado na área do corpo relacionado às emoções, o que manifestaria um bloqueio emocional que gera muita tensão. Se localizarmos esse indicador no corpo, ele talvez coincidisse com o coração. Uma alteração nesse ponto está relacionada ao sentimento de insegurança, a incerteza que pode acontecer após a separação e o possível abandono do pai podem estar causando um intenso sentimento de insegurança na criança, é o que essa pequenina marca pode nos indicar. Vamos agora interpretar o desenho de uma menina que sofreu um isolamento familiar devido à negligência de sua mãe e seus cuidados básicos. Ela foi retirada da guarda da mãe e com suspeitas de ter sofrido abuso sexual por parte do pai. A partir do desenho, podemos detectar os seguintes indicadores. Olhos sem pupila. Isso é um indicador de que a criança está na fase de negação da realidade. A falta de boca e pescoço. Falta de comunicação. Ela não tem habilidades pessoais para expressar seus sentimentos, nem fala sobre as situações que sofreu. A localização do lado direito da folha apresenta a rejeição pelo presente, nega que esteja vivendo em um abrigo e concentra sua mente consciente apenas no futuro, pensando que verá sua mãe novamente e que sairá de férias com a família. Também pode refletir o autocontrole que ela tem sobre suas emoções, já que se
ela expressa sua tristeza pelos traumas que vivenciou, isso levaria a revelar uma realidade que ela ainda não é capaz de enfrentar. As linhas onduladas à direita, irregular, pode estar mostrando que a menina percebe que no futuro poderá ter dificuldades em continuar controlando seus sentimentos. A presença de rabiscos à direita indicaria a ansiedade gerada pela preocupação com esse futuro incerto. Vamos interpretar o desenho espontâneo de uma menina que sofreu abuso sexual de 12 anos. Enquanto ela desenhava, observou-se que ela sorria, embora seu olhar refletia muita tristeza. E ela verbalizava: essa é a capa do próximo livro de terror que eu vou escrever. Vamos à interpretação. Os S, que chamaremos essa garota de S, é uma garota que, devido ao seu alto grau de dissociação, tende a concentrar sua atenção no lado bom da vida, decorações florais que emolduram o desenho. No entanto, no fundo, ela sabe muito bem que coisas muito obscuras acontecem em sua casa. Uma casa envolvida em um quadrado pintado de preto. S tem pesadelos recorrentes e sentimentos paranoicos sobre seu agressor sexual. Telhas pretas no telhado da casa, chaminé preta e o fantasma à direita. O abuso sexual geralmente ocorre à noite, enquanto a mãe dorme pacificamente. O céu noturno, com a lua dormindo com os olhos fechados. S teme que a qualquer momento ela seja morta. O fantasma que chega na casa à noite tem uma faca que pinga sangue. Então, quais são esses indicadores? É a lua com os olhos fechados, a casa emoldurada de preto, a figura do fantasma com a faca pingando sangue, a chaminé sombreada em preto. Vamos analisar o desenho livre de uma criança de 8 anos de idade que passou por abuso sexual. Ele começou a pintar com entusiasmo e depois abandonou o desenho. Verbalizou: não sinto mais vontade de pintar, fiquei cansado. Vamos à interpretação. Daremos o nome a essa criança de L. Ele se sente perseguido, intimidado por uma figura de autoridade mais velha do que ele. O indicador é o sol com os olhos destacados. Essa figura de autoridade está abusando sexualmente da criança. O indicador seria o nariz pontudo e a quantidade de raios de sol. Sente isso com a grande dificuldade. Isso está posto na montanha à esquerda. O abuso sexual está acontecendo dentro da própria casa. É o caminho de pedra que vai da montanha esquerda diretamente para a casa à direita. L não consegue parar de pensar nessa grande dificuldade que lhe causa grande angústia, posto no telhado da casa pintado de marrom. Ele se sente inseguro e vulnerável a abusos. É a forma como ele apresentou o tronco da árvore. Sente-se preocupado. O indicador é a forma da montanha. Não há comunicação intrafamiliar adequada que está posto nas grades da janela e na fechadura da porta. Muito solitário. Está posto na sensação que a paisagem nos transmite. Manifesta estar passando por uma depressão. A casa dá a impressão que vai cair a qualquer momento. E o marrom do telhado. Os indicadores então seria o nariz do sol, o olhar ameaçador do sol, o telhado marrom, a casa na beira da montanha, o enfeite de árvore à direita e a montanha da esquerda. Na interpretação desse desenho, temos que ele está distribuído por toda a folha e apresenta excesso de detalhes. A sobrecarga de elementos prejudica a clareza do todo. Prevalece uma forte pressão, uma execução tão meticulosa que parece refletir uma personalidade com tendências obsessivas. Vamos deixar para vocês um desenho para a sua interpretação e algumas dicas. É um desenho espontâneo, a idade da criança é 8 anos. No momento do desenho, ele estava triste e preocupado e não houve nenhuma verbalização. Mande a sua interpretação para nós. Vamos então continuar com algumas considerações teóricas
para podermos analisar e interpretar o desenho livre, visto que a teoria e a prática guardam uma relação íntima. Então vamos observar o mecanismo de defesa dos desenhos livres e espontâneos. A criança, ao tentar se acomodar à sua realidade, tenta fazê-lo da melhor maneira. Porém, quando a situação se torna muito avassaladora, ela se torna ansiedade. E aí o seu eu tenta se defender usando diferentes métodos como mecanismo de defesas que bloqueiam ou distorcem inconscientemente os impulsos para que sejam socialmente aceitáveis e menos ameaçadores, que será utilizado pela criança para um crescimento saudável, e assim ela poderá negociar com o exterior, com as ansiedades do seu próprio inconsciente e se adaptar de forma saudável. Essas técnicas são chamadas de mecanismo de defesas do ego. Existem diferentes critérios para determinar os mecanismos utilizados pelas crianças em seus desenhos. Os principais mecanismos de defesas podem ser observados nos desenhos infantis. Nós temos critério para determiná-los. Dentre eles, temos, por exemplo, a projeção, que é a fonte de uma ideia que não podemos integrar, porque é uma situação dolorosa, e a percebemos como se existisse no mundo externo. A projeção, ela é como um mecanismo natural do ser humano. Ela está incluída no que conhecemos na psicanálise como mecanismo de defesa. O objetivo primordial dos mecanismos de defesa é manter o equilíbrio do indivíduo no ambiente em que se desenvolve. Esses mecanismos são complicados e complexos devido à intervenção de conteúdos inconscientes na estruturação destes mecanismos. Cada ser humano, dependendo de sua história e das experiências de vida posteriores, possui uma bateria defensiva, característica que, de acordo com o nível de rigidez que se detectem, indicará a presença de conflitos psíquicos que distorcem e dificultam o acesso à realidade. Esses mecanismos funcionam como uma barreira a tudo que ameaça a existência psíquica do sujeito, tentando evitar o sofrimento, a ambivalência, a angústia e tudo que possa causar desconforto, o que implicaria na perda do equilíbrio. Quando o equilíbrio é mantido, estamos diante do que chamamos de comportamentos adaptados, que permite o desenvolvimento adequado do sujeito no meio em que está inserido. Os mecanismos de defesa mantêm o equilíbrio entre as hesitações do mundo interno e as perturbações do mundo externo. É importante notar que os mecanismos de defesa apenas impedem o ego de responder ao objeto perturbador, mas não eliminam o problema. Entretanto, quando os mecanismos de defesa falham, o sujeito enfrenta conflitos psíquicos que causam ansiedade e, em casos extremos, pode levar à desorganização psicótica. Quando nos deparamos com sujeitos extremamente rígidos, devemos pensar na falha, na ausência ou insuficiência ou mesmo na perda desses mecanismos reguladores. A projeção é um mecanismo de defesa, talvez o mais básico e primário. A dinâmica da projeção consiste em expulsar do nosso interior aquelas coisas relacionadas a motivos, impulsos, sentimentos, pensamentos e desejos e atribuí-los a outros, a pessoas, outras coisas, e então reagir a isso. No ato projetivo, temos dois objetivos. Por um lado, a ilusão de nos libertarmos dos elementos que de uma forma ou de outra nos afetam, nos ameaçam e nos perturbem, e que dessa forma já não seriam nossos, mas de outrem. E por outro lado, apreender a realidade segundo nossos próprios pontos de vista,
de vista as nossas próprias características, o nosso modo de ser e os nossos preconceitos. Isto é, de uma maneira altamente subjetiva. Assim, através do mecanismo de projeção, entendido no seu sentido amplo, lemos a realidade e construímos teoria que nos ajudam a nos orientar nessa realidade e nos permite supor que entendemos o mundo. A projeção permite-nos detectar traços de caráter, bem como também problemas, frustrações e até mesmo ilusões e fantasias. Um outro mecanismo de defesa é a incorporação. É um tipo de introjeção e um mecanismo precoce no processo de identificação. Essa defesa é comumente usada por indivíduos com psicose, com transtornos impulsivos, transtornos de caráter oral e estados graves de regressão. É antecessor da projeção. Primeiro é realizado fisicamente. Por exemplo, a criança incorpora alimentos. Se o que é dado à criança não é do seu agrado, ela vomita. Por isso incorpora, conota uma mudança na destruição oral imaginada e de um objeto. Mais tarde a criança cresce e antes dos 7 anos introjeta o sistema de crença de seus pais, o que deveria ser e se torna seu próprio sistema de crença. Eles são representados no desenho por símbolos, formas, objetos que estão encapsulados dentro de outras formas, geralmente em figuras gráficas que também indicam regressão e que geralmente não são diferenciadas de outras formas de regressão. Por exemplo, flores, casa ou pessoas, e ao redor de cada uma delas desenha um círculo como se tivesse incluídas. Temos outro mecanismo de defesas, como por exemplo o deslocamento, o simbolismo, o isolamento, a imitação, a negação, a anulação, dentre outros. Com base no que vimos e a título de conclusão, podemos dizer que o conhecimento do mecanismo de defesa nos desenhos, tanto é livre quanto nos desenhos espontâneo, é fundamental na prática clínica do psicopedagogo, do psicanalista e para a prática docente, permitindo uma avaliação mais completa e precisa dos problemas de desenvolvimento da criança. Algumas diretrizes para análise e interpretação dos desenhos livres. Quer saber algumas chaves para analisar desenhos livres ou desenho espontâneo? Vamos ver então. À primeira vista, desenhar é uma forma de expressão, diversão, exploração e descoberta para as crianças. Uma atividade que, pelo seu caráter individual, começa muito cedo e passa por diferentes fases gráficas ao longo dos anos. Por exemplo, o rabisco, a fase pré-esquemática, a fase esquemática, o realismo, o pseudonaturalismo. Para analisar e interpretar os desenhos das crianças, é fundamental criar um ambiente calmo, propício ao aprendizado e com materiais variados. Ao avaliar, você deve levar em conta o processo de realização do desenho e não apenas o resultado final. Também é muito importante ouvir as crianças para que elas possam encontrar o significado dos próprios desenhos e assim conseguir contextualizá-los e analisá-los com mais profundidade. Vamos considerar algumas características que você deve considerar ao analisar um desenho dos seus alunos ou pacientes. Primeiro, a posição do desenho. Dependendo da localização do desenho na folha, podemos interpretar o seguinte: se o espaço for dividido em 3 áreas horizontais, os desenhos que ficam no topo correspondem à parte intelectual, que está relacionada à imaginação, à curiosidade e ao desejo de descobrir coisas novas. Os do centro são desenhos que representam maior emotividade, enquanto os desenhos da parte inferior indicam as necessidades físicas e materiais que as crianças podem ter. Se a área do desenho for dividida por 3 linhas verticais, os desenhos do lado esquerdo pertencem a indivíduos com preferências pelo passado e mostrarão falta de adaptação ao presente e até mesmo introversão.
Já as do centro são crianças com interesse no presente e adaptação a ele. E por fim, os da direita correspondem às pessoas que têm interesse no futuro e têm grande capacidade de adaptação e sociabilidade. Outro indicador pode ser a pressão do traço. Se o traço tiver muita pressão, ou seja, for forte, pode refletir vitalidade, ousadia, em alguns casos, impulsividade ou falta de controle. Se a linha estiver fraca, pode ser identificada como falta de vontade, cansaço físico, timidez e inibição. As formas também podem ser um indicador. Linhas retas são associadas a uma certa agressividade, enquanto as linhas curvas implicam suavidade, doçura e emotividade, autocontrole e cumplicidade emocional com figuras de apego. O caráter do traço também pode ser um indicador. Quando os traços são contínuos, representam segurança, extroversão e sociabilidade. Quando os traços são fragmentados e muitas manchas são observadas, pode-se identificar certa insegurança e impulsividade. Em relação às cores, embora seu uso dependa muito da idade da criança e do contexto cultural a qual ela pertence, podemos ver alguns exemplos dos valores simbólicos que foram atribuídos às diferentes cores. Quando a cor vermelha predomina, ela é associada à vida, à paixão, ao perigo, à energia. Amarelo simboliza a luz do sol e reflete felicidade, alegria e curiosidade. A cor azul representa a paz e tranquilidade. O verde está associado a uma certa maturidade, sensibilidade e intuição. O preto é identificado com o medo, o desconhecido, o prestígio e a seriedade. Tamanho e proporção também é um indicador. O tamanho e proporção dos objetos pode refletir a percepção que uma criança tem do seu ambiente. Por exemplo, se você desenhar sua família com seu próprio tamanho maior que o de todos os outros, isso pode indicar uma percepção de superioridade ou poder. As linhas também é um indicativo que pode indicar energia ou movimento no desenho, bem como o estado emocional da criança. Linhas curvas podem refletir suavidade e calma, enquanto as linhas retas podem indicar dureza e rigidez. Esses são apenas alguns dos aspectos possíveis de serem considerados. Agora nós temos algumas questões. Como os desenhos infantis são interpretados de acordo com a idade? A interpretação dos desenhos infantis varia dependendo da idade da criança ou do seu estágio de desenvolvimento. Nos primeiros anos de vida, o desenho é principalmente um meio de exploração sensorial, experimentação. À medida que a criança cresce, o desenho se torna uma forma de expressão de emoções, pensamento e percepções. Uma outra questão. Possíveis indicadores de patologia ou problemas de desenvolvimento em desenhos infantis? Sim, desenhos infantis podem ser um indicador de patologias ou problemas de desenvolvimento, como transtornos emocionais, comportamentais ou de aprendizagem, entre outros. Por exemplo, um desenho com traços agressivos, figuras desproporcionais, detalhes violentos ou desordenados pode ser indicativo de problemas emocionais ou comportamentais. A interpretação de desenhos infantis é uma ferramenta na avaliação e no diagnóstico. Ao analisar e interpretar desenho das crianças, é possível obter informações valiosas sobre o seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social, bem como possíveis indicadores de patologia ou problemas de desenvolvimento. É importante ressaltar que a interpretação do desenho de uma criança ou de um adolescente deve ser feita com cautela e não deve se basear apenas na presença de determinados elementos ou padrões. O contexto e as informações fornecidas pelas crianças e seus ambientes devem ser considerados. Então, como a criança desenha? A criança rabisca e essa produção é expressiva, pois evoluirá para uma forma reconhecível, adquirindo flexibilidade, organização e simetria. Alguns autores também observaram e descreveram a ordem constante no desenvolvimento evolutivo do desenho das crianças.
Esses autores permitiram conhecer os modos de expressão esperados em diferentes idades, a fim de ter um eixo de análise e compreensão. Também é de fundamental importância levar em conta o referencial psicanalítico em termos das fases da organização social que Freud estabeleceu: a fase oral, anal, agenital e de latência, que facilitam a interpretação gráfica. A seguir, resumiremos o que foi postulado por alguns autores, sintetizando os pontos mais significativos. O desenho foi privilegiado nas clínicas de psicanálise infantil. Uma das pioneiras no uso do desenho da análise de criança foi Sophie Morgenstern, a partir do caso de Jacques R., que inspirou a intensificação do estudo do grafismo. Essa criança, devido a seu mutismo, só conseguia expressar-se através do desenho, sendo o instrumento central para o seu tratamento. Por isso, a autora outorgou ao grafismo o valor de uma via de acesso inconsciente, em termos de decodificação simbólica freudiana, que nos permite fazer uma reconstrução, um fio condutor através da representação imagem dos desenhos, que coloca em texto fantasias, sentimentos e núcleos traumáticos. Já Françoise Dolto propõe uma análise de todos os elementos relativos à gráfica infantil na clínica, em cada desenho e em relação a uma sequência de desenhos. Françoise Dolto, aplicando a técnica do desenho livre, mostrou como, através da simples pergunta: onde você está no desenho? Onde você estaria se estivesse no desenho? A criança, apontando para o lugar no desenho, estabelece a transferência, porque entra em relação com o outro. O desenho é falado. A criança fala consigo mesmo, não através do que narra ou explica sobre si, mas através da imagem de si mesmo que emerge do desenho. Do outro ponto de vista, lembramos que Ana Freud utilizava o desenho com fins psicopedagógicos, pois, considerando que a criança pequena não possuía um superego firmemente estabelecido, seria necessário reforçar essa estrutura ainda incipiente, e nessa lógica o desenho era considerado um meio para atingir tal finalidade educativa. Em contraste com a abordagem de Ana Freud, temos Melanie Klein, que considerou que o superego aparecia precocemente em crianças com caráter severo e cruel. Essa autora foi pioneira na tese que postulava que o desenho permitiria a expressão e elaboração de tendências destrutivas e da ansiedade persecutória que lhe está correlacionada. Um outro autor, o Mejansky, que destaca a possibilidade que o desenho oferece de desenvolver uma função do ego, que ele chama de capacidade de espera, que favorece a formação de símbolos e do pensamento em geral, ao mesmo tempo em que é condição para desenvolver a capacidade de desenhar. Os estilos de desenho na psicanálise. Nós temos 6 estilos de desenho na psicanálise proposto por esse autor. Ele diz: todo discurso pode conter ingrediente correspondente a diferentes estilos. O desenho é uma combinação de estilos, onde um deles prevalece e outros funcionam como subestilos. E para o estudo do processo terapêutico, são levados em consideração indicadores como forma, espaço, cor, movimento, tensão, expressão e, finalmente, a simplicidade. Esse autor propõe 6 estilos. Primeiro, abstrato. Segundo, idealista romântico. O terceiro, impressionista. Quarto, realista. O quinto, fantástico surrealista. E o sexto, barroco. Esses estilos serão estudados durante o nosso curso.